Eu estava no segundo ano da academia quando ouvi falar pela primeira vez no psicólogo americano Abraham Harold Maslow. Ele ficou conhecido pelos seus trabalhos na área da psicologia, mas em especial pela hierarquia das necessidades que ele teorizou. Ele dizia que as pessoas têm necessidades em 5 níveis e explicou detalhadamente cada um deles. Não é o caso de entrar aqui nos detalhes, mas ele disse que as pessoas são iguais no primeiro nível, que são as suas necessidades fisiológicas. Depois, no segundo nível, as pessoas são iguais nas suas necessidades de segurança. E do terceiro nível em diante, as pessoas começam a se diversificar um pouco, porque o terceiro nível vai falar das necessidades sociais, o quarto nível vai falar das necessidades de estima, e apenas no quinto nível, lá no topo já da pirâmide, ele vai falar a respeito das necessidades da autorrealização. Nós temos visto muitas vezes as pessoas, especialmente aquelas que estão muito agarradas a um segmento, muito agarradas a um pensamento, dizer o seguinte: isto não se discute. Por exemplo, futebol não se discute, política não se discute, religião não se discute. Justamente estas coisas, em especial a religião e a política, que precisam ser discutidas, sim, porque influenciam a nossa forma de ver e de compreender as coisas, de compreender o mundo. Hoje nós temos visto no cenário político nacional e até internacional a divisão por segmentos. Vamos citar aqui na esfera federal do Brasil, vamos falar a respeito das nossas bancadas. Nós temos a bancada ruralista, nós temos a famosa bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, e tem bancada para tudo quanto é tipo de coisa. Mas será que isto é viável? Será que isto é interessante? Se nós pensarmos nas necessidades humanas, talvez do terceiro nível para cima, conforme teorizou Maslow, essa divisão ela é até aceitável por conta do terceiro nível em diante. Nós estamos falando das questões sociais. Mas eu acredito que nós, enquanto interessados numa boa gestão pública e em resolver os problemas que assolam as pessoas, não podemos entrar nesse negócio. E para aqueles que acham que política e religião não se discute, eu vou dizer o seguinte: política e religião não só se discute, como também estão intimamente ligadas uma coisa com outra. Às vezes nós não prestamos atenção nisso. Mas é uma coisa interessante. Esta questão da igualdade dos homens, em 947 a.C., Salomão já dizia isto. Salomão, como todos sabem, foi rei de Israel, portanto, um cargo político. Ele interagia com outros reis da região, ele trocava favores com outros reis da região, diplomacia pura. Guerreava às vezes com outros reis da região, aí é a falta da diplomacia. Mas o fato é que eles exerciam esse tipo de função, mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus. Mas no meio de tudo isso ele não nega uma coisa que é comum entre os homens. E no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim nos versículos 1 e 2: deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem que não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante Deus. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro,
como ao impuro, assim ao que sacrifica como aquele que não oferece sacrifícios, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme o juramento. Salomão está dizendo: todas as pessoas são iguais nas suas necessidades. E Deus conhece cada uma das pessoas e sabe das suas necessidades. Por isso não faz sentido as pessoas que estão exercendo função pública, seja ela qual for, em especial a função política, não faz sentido ficar dividindo as pessoas por segmentos e prestar atenção somente num segmento, atender aos interesses somente de um segmento e esquecer os demais. Acredito que esta não é uma boa situação. Tanto é verdade que Jesus, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, por volta do ano 25 depois de Cristo, ele está dando uma orientação para os seus discípulos, para os seus seguidores. Mateus 5,43 vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Jesus está fazendo uma referência a um mandamento da lei de Moisés, que está lá em Levíticos 19, versículo 18, que diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E os judeus interpretaram o próximo da seguinte forma: quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que é do meu país, da minha nação, da minha religião, que confessa as mesmas coisas que eu confesso, que gosta das mesmas coisas que eu gosto, a estes eu devo amar. E os rabinos, com o passar dos anos, introduziram esta fala dita por Jesus: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Este odiarás o teu inimigo você não encontra na palavra de Deus, apenas aqui, quando Jesus está dizendo que isto não é o correto. E nós, como brasileiros e como povo dessa nação abençoada, precisamos repensar essa questão de secção, de ficarmos seccionando pessoas. Seccionamos por religião, seccionamos por partidos políticos, seccionamos por crenças, seccionamos por sexualidade ou por opção sexual. Seccionamos pela cor da pele, seccionamos pelo modo de falar, seccionamos pelo sotaque. E isso não está adequado, no meu ponto de vista. As pessoas precisam ser atendidas nas suas necessidades e, neste particular, nas necessidades das pessoas, todas são iguais. E aqueles que pretendem exercer uma função pública ou que já exercem uma função pública precisa compreender a sociedade como um todo. Como disse Maslow, na primeira necessidade, a mais básica de todas, as necessidades fisiológicas, a fome chega para todo mundo, independente de cor de pele, independente de orientação sexual, independente de credo, independente de bandeira política, independente de acreditar nesta ou naquela ideologia. Todos têm fome. A fome precisa ser resolvida. Resolvidas as questões fisiológicas e subindo um degrau nessa pirâmide de 5 degraus, nós temos a necessidade de segurança. Independente daquilo que eu acredito, ou que você acredita, todos nós queremos estar seguros. Todos nós queremos ter a nossa família em segurança. Todos nós queremos ter os nossos filhos. Todos nós queremos ter os nossos bens assegurados, para que não venha o roubador e leve tudo aquilo que a gente demorou muito tempo para conseguir, para construir. Então não faz sentido eu pensar um governo ou um político ou uma ideologia que pensa só em parte da sociedade. Nós precisamos pensar na sociedade como um todo e encontrar soluções para atender a todos indistintamente. Ah, pastor João Carlos,
Ah, Major Lemes. Mas isso é coisa dos nossos tempos. Acabei de mostrar para você que em 25 depois de Cristo, Jesus já combatia esta ideia de nós separarmos pessoas por classes. De os rabinos, inclusive, orientar o povo, olha, odeiem os seus inimigos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Pessoas saindo na rua para se agredirem mutuamente, para depredarem o patrimônio público, para depredarem o patrimônio privado. A pretexto de estar manifestando uma opinião, manifestando uma ideia, fazem uma coisa desta. Jesus está dizendo assim, olha, orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Amem a todos. Porque se vocês amarem só os que vos amam, que benefício vai ter? Mas precisamos atender, amar, amparar, acolher a todos. Em especial aqueles cujas decisões afetam a vida de todos, precisam mudar a forma de pensar. Precisam mudar. O apóstolo Paulo, no ano 57 depois de Cristo, escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 11, ele faz uma queixa muito severa, muito dura. Ele diz assim, olha, até agora nós estamos passando fome. Até agora nós estamos passando sede. E nós estamos andando quase nus. Nas grandes jornadas missionárias, nas grandes jornadas, viagens que eles faziam a pé para atender as pessoas, muitas das vezes a comida era pouca, ou às vezes nenhuma mesmo. A água tinha que ser muito bem regrada durante a viagem para não ficarem totalmente sem água. As roupas desgastadas pelo uso, as sandálias destruídas nos pés, e as pessoas não estavam se preocupando com isto. Por isso ele reclama. Ele diz, olha, nós não temos nem residência certa e vocês não estão olhando para isto. Percebe que essa questão das pessoas não se importarem com as outras não é questão de hoje. Não é uma questão do Brasil, né, do ano 2020, porque está na presidência esta ou aquela orientação política. Percebe isso? O ser humano há muito tempo carece de compreender os outros seres humanos nas suas necessidades e atendê-las e trabalhar para resolver os problemas sem ficar procurando uma forma de seccionar a sociedade. Ah, é da minha igreja, é da minha religião, torce para o meu time. Pense nisto. As pessoas que você conhece, que estão exercendo ou pretendendo exercer alguma função pública, estão preocupadas em resolver o problema dos outros? Principalmente nas duas necessidades mais básicas, que são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança? Pense nisso. Neste maravilhoso dia de quinta-feira, 18 de junho de 2020, eu quero deixar esta meditação para o seu coração. Quero deixar este ponto de interrogação na sua cabeça. Aquela pessoa que talvez esteja no teu convívio, está de fato preocupada ou está enxergando só uma parte da sociedade? Deus abençoe você, cidadão linense. Deus abençoe você, cidadão brasileiro. Que as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre você e sobre a sua família, no nome santo do Senhor Jesus.